gravar. Então, vamos lá. Hoje tem um pouquinho mais de gente, né? Mas parece que não tem muita gente mesmo nas outras aulas. Que eu fiquei meio pensando, exatas, ninguém gosta. Meu Deus. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, recapitulando, a gente viu um pouco de massa atômica, a gente viu um pouco de unidade, falamos sobre volume, sobre massa. E a professora Vanessa também, acho que falou um pouco sobre tabela periódica. A gente vai usar aquelas classificações que a professora Vanessa fez e mostrou, né? Que ela mostrou de onde surgem aquelas classificações. Então, a gente vai usar aquelas classificações para isso também. Meu Deus. E para a gente poder entender o que ocorre, então, nas ligações químicas. Então, é muito importante esse tema hoje. É um tema muito curioso, porque o que faz o sal ser daquela forma, o que faz o álcool ser líquido, a gente tem álcool gel também, mas o que diferencia uma substância da outra, sabe? Tudo isso está relacionado à ligação química, como os átomos se organizam para formar os compostos, como a interação entre esses átomos, ela é responsável por um tipo de característica e propriedade. Então, tudo isso a gente vai ver hoje. Tá? Eu vou colocar as duas listas já de uma vez, a de ligação química e a de grandezas e unidades de medida. Do mesmo jeito, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar, pode mandar pelo WhatsApp também, que o Pedro falou que faz isso às vezes, né? Porque eu não vou estar conseguindo ver o chat. Aí vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, e se quiser parar, ou fala aqui pelo chat, alguém tira o microfone do mudo se quiser, e aí a gente vai conversando conforme vai passando a matéria, o conteúdo de hoje. Então, eu vou começar a apresentar a tela inteira. Aí vocês me falam se vocês estão vendo hoje, e eu vou tentar passar e vocês me avisam. Pode ser alguém, pode só me avisar pelo microfone, que fica mais fácil para mim, por favor. Então, vamos lá. Aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Tá dando para ver. Agora eu vou mudar. Mudou para vocês também? Sim. Yes, Oba, então hoje vai dar certo. Então, a gente vai começar falando sobre as ligações químicas, né, gente? Então, eu coloquei mais uma ilustração para a gente ver. E o que diferencia o açúcar do algodão doce é o tipo de ligação que tem no açúcar, entre as moléculas e também no arranjo dos átomos, tá? Então, a diferença das propriedades, ela está diretamente relacionada à ligação química. Então, isso é muito importante, tá? A diferença das propriedades, ela está relacionada ao arranjo dos átomos e como essas moléculas ou compostos se comportam na presença de outros compostos. Então, a ligação química, ela vai dar para a gente a resposta de formação de substâncias, o porquê que eu formo, o que é o óleo, o que é o sal, por que o sal é sólido, por que o óleo é líquido, as ligas metálicas, como que eu faço para ter uma liga dessa, por que o cobre conduz energia elétrica, né, conduzem elétrons, e a madeira não, por exemplo. Então, a diferença dessas propriedades e a variedade de substâncias. Por que a gente tem tanta substância? A gente tem uma tabela periódica e a combinação desses muitos elementos faz com que a gente tenha uma variedade muito grande de substâncias, o que também leva a uma variedade muito grande de medicamentos, uma variedade muito grande de alimentos, de cores. Então, tudo isso até as coisas está relacionado ao tipo de ligação química. Então, essas diferentes propriedades e variedades e formação de substâncias, elas estão diretamente relacionadas ao tipo de ligação e a variedade de elementos químicos. Então, aqui está a tabela periódica, que a professora, eu peguei do site da ETEC, é muito boa essa tabela, ela vem bem explicadinha. Então, aqui a gente tem a divisão. Então, aqui
à direita, só para a gente relembrar que hoje isso vai ser importante, a gente tem os metais alcalinos terrosos, à esquerda, né, a minha esquerda, então na cor de rosa aqui. No meio a gente tem, então, os metais de transição, os metais de transição, os lantanídeos, a gente vai ter os semimetais, os não metais, os gases nobres, que são muito importantes, e os halogênios. Ter esse tipo de classificação em mente ajuda a gente a entender o tipo de ligação que vai formar, por exemplo, num exercício. Ele pode te dar um metal alcalino e um não metal e falar o que você acha que forma, o que pode formar, qual que é o tipo de composto, é um sólido, é líquido a temperatura ambiente, porque veja bem, o tipo de estado que ele vai ficar, se ele vai estar no estado líquido, no estado gasoso, no estado sólido, também vai estar relacionado diretamente às condições de temperatura e pressão dos compostos, da água, por exemplo. Mas quando a gente fala se um composto ele é líquido, sólido ou gasoso, a gente está falando em relação à temperatura ambiente, tá ok? Então, essa classificação ela vai ser muito importante para a gente entender como que os átomos vão se aproximar, como que eles vão se ligar. E foi descoberto algum tempo atrás, há muito tempo atrás, né, que os átomos, eles se ligam quando atingem a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, a gente pode olhar aqui o gás nobre, né, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio, e eu nunca sei o nome desse último aqui. Então, a tendência de todos esses outros elementos aqui é se combinar de modo a atingir a configuração eletrônica, que eu acho que a professora Vanessa falou, dos gases nobres. E esse nome gases nobres eu já ouvi falar também, porque quando a gente trata de história da química, né, nunca se sabe realmente, mas tudo indica que a palavra nobre é porque eles não se misturam, eles não reagem, eles já estão num estado que eles não precisam reagir com outros elementos. E os outros elementos, a tendência deles é ficar parecido com um gás nobre. E o que esses gases têm em comum? Eles têm 8 elétrons na camada de valência, menos o hélio, que tem 2. Então, os outros elementos, eles vão procurar sempre completar a camada de valência com 8 elétrons, se aproximando, então, da configuração eletrônica de um gás nobre. Ok? Isso a gente chama, então, de regra do octeto. Então, o hélio, a gente sabe que na última camada ele tem 2 elétrons, o neônio, na camada L, que é a última camada dele, ele tem 8. A mesma coisa o argônio, o criptônio, o xenônio, o randônio. Então, o que vale é a configuração eletrônica da última camada. Todos eles têm 8 elétrons na última camada. É muito curioso isso, né? Então, os átomos vão procurar se ligar e se juntar de forma a completar esses 8 elétrons na camada de valência. Ok? Então, tá bom. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Então, eu vou passando. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não. Ops. Aqui, não tem nada. Não, então vamos continuar. Então, vamos lá. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida nessa parte. Nessa parte, quem que falou? Foi a Emily. Emily. Então tá. Então vamos lá, Emily. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando eles foram fazer alguns experimentos, tentando reagir os elementos que eles tinham em mãos, eles verificaram que o hélio, o neônio, o argônio, eles não se combinavam com outros elementos. Alguma coisa impedia que eles se combinassem com outros elementos. E aí foram verificar que todos eles tinham 8 elétrons na camada de valência. A Vanessa chegou a passar o que é a camada de valência? Eu não lembro se ela passou. Se alguém quiser me responder só pelo chat, eu não lembro se ela passou o que é a camada de valência. Mas quando a gente faz a distribuição eletrônica, deixa eu colocar aqui de novo. Quando a gente faz, eu vou especificar o que é a camada de valência. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, lembra? A gente vai distribuindo entre os níveis, que a gente vai completando. Acho que vocês já devem ter visto isso na escola, né? No cursinho, ou outro cursinho, ou no ensino médio.
É a última camada de distribuição. Então, vamos lá. Lembra? Acho que a Vanessa falou do núcleo, do átomo. Então, eu vou completando de elétrons e vai aumentando essa camada. A última camada completa a gente chama de camada de valência. E é essa camada que vai ser responsável pela formação de ligação. Então, esses átomos aqui, quando eles experimentaram, eles viram que eles não mudavam, eles não combinavam, não tinha ligação, por exemplo, de hélio com neônio, de argônio com criptônio. Não tinha. O que tinha, por exemplo, era a ligação de sódio com cloro, de lítio com flúor. E aí foram ver e analisaram, né? Então, todos esses gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Então, essa última camada preenchida, ela tem 8 elétrons. O resto dos átomos dos elementos, eles se combinam. A gente tem também, é claro, tem outros elementos que são os complexos, que vão compartilhar elétrons, vai ter mais um tipo de... Não vai seguir tanto a regra... É que não vai seguir tanto. Tem as exceções da regra do octeto, mas, a princípio, todos esses átomos aqui, eles procuram completar o octeto. Menos o hidrogênio, porque ele tem um e ele vai querer ficar mais parecido com o hélio. Ok? Então, conforme a gente vai colocando elétrons aqui, lembra? Acho que a Vanessa falou, então, núcleo, né? Bem aqui no meio. Conforme a gente vai colocando elétron em volta aqui... conforme a gente vai colocando os elétrons de volta, será que eu não estou apresentando? Vamos ver, deixa eu ver aqui. Alguém mandou mensagem. Não. Conforme eu vou colocando os elétrons de volta, a gente vai aumentando a camada de valência, que seria essa última camada. Ok? Vocês estão vendo, né? Eu estou apresentando ainda, né? Deixa eu ver. Tá dando para ver. Tá, então tá bom. Obrigada. Então, então a gente... O que é importante? A ligação química, a combinação desses elementos, ela está relacionada à regra do octeto. Existem algumas exceções, eu vou passar algumas, são 2 exceções, quando a gente tem um aumento ou a gente tem a diminuição, mas, a rigor, o que se segue é isso, a gente tem que completar 8 elétrons na camada de valência, ok? Então, para atingir o octeto, alguns átomos vão perder elétrons e alguns átomos vão ganhar elétrons e ainda alguns átomos vão compartilhar elétrons. Aqui a gente já começa a ter uma noção. Então, realmente o significado literal dessas palavras. Eu vou ter um átomo, por exemplo, o sódio, que eu comentei lá em cima. Então, vamos lá. O sódio, ele é um metal alcalino, tá? O sódio, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Que é na última camada. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, o sódio, ele tem 1 elétron na camada de valência. Na última camada. Então, a gente foi adicionando elétron e ele chegou na última camada e tem 1 elétron. Agora, pensando energeticamente, olha, gente... Aqui em Campinas tem um equipamento que é o Sirius lá. Então, para a gente conseguir mover um elétron, adicionar um elétron, é uma energia tão grande, é uma coisa muito grande. E esse equipamento, ele faz até outros tipos de operações em níveis atômicos, né, que a gente chama. Então, olha, pensando nesse sentido de energia, é mais fácil eu perder um elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência, ou eu ganhar 7 elétrons para eu completar o octeto? Não é mais fácil eu perder esse elétron que me está sobrando, e aí eu perdendo esse elétron, eu fico com 8 elétrons na outra camada? Porque, veja bem, se eu tirar esse elétron, jogar ele para outro átomo, para outro elemento, eu vou ficar com a minha camada completa, com 8 elétrons. Então, isso, o que vai falar se ele vai doar ou se ele vai perder, é a energia. A energia dispensada na hora de dar um elétron ou a energia que ele absorve na hora de ganhar um elétron. Ok? Então, vai ser essa troca de energia. Então, aqui, o que a gente tem? A formação de um ânion. Não, de um cátion, desculpa, a formação de um cátion, né? A formação de um íon, que é o cátion que vai ficar o sódio mais, ou seja, ele deu um elétron, tá faltando um elétron para ele aí, ok? E quais são os tipos de ligação química? A gente vai ter as ligações interatômicas.
são essas que ligam, são essas formadas pelos átomos. Então, eu vou ter um átomo de cloro, um átomo de carbono, um átomo de oxigênio, um átomo de nitrogênio, se ligando com um átomo de hidrogênio, com um átomo de cloro, com um átomo de oxigênio, com um átomo de enxofre. Ok? Então, são entre os átomos. E existem 3 tipos de ligação que são as mais... existem 3 tipos de ligação, né? Então, a gente tem a ligação iônica, a gente tem a ligação covalente e tem a ligação metálica. A ligação iônica vai gerar compostos iônicos, a ligação covalente vai gerar compostos moleculares, que é o tipo de ligação que mais vocês vão ver com o professor Pedro, e a ligação metálica, ela vai gerar as ligas metálicas, ouro, cobre, latão, alumínio. Então, são as ligas metálicas, ok? Dentro das ligações covalentes dos compostos, a gente vai ter a formação dos compostos moleculares e vai existir ainda um outro tipo de ligação que a gente vai ver nas próximas aulas, que é as ligações intermoleculares. Mas hoje, primeiro, a gente vai entender as ligações interatômicas, tá? Entre as ligações intermoleculares, a gente vai ter a ligação de hidrogênio, a dipolo-dipolo e a dipolo induzido, ok? Então, mas primeiro hoje a gente vai focar nessa partezinha aqui, nessas 3 principais ligações. Então, vamos lá. A iônica, o que ocorre de diferente para a gente nomear? Então, vamos lá. A iônica, ela envolve a transferência de elétrons entre um átomo, formando compostos entre os átomos, formando os compostos iônicos. A ligação covalente envolve o compartilhamento de elétrons, formando as moléculas. E a ligação metálica, que eu acho linda, envolve a dispersão de elétrons dos átomos, formando as ligas metálicas. Na ligação metálica, a gente vai ter um termo que a gente usa para explicar esse tipo de formação, de ligação, que é o mar de elétrons. Então, vamos começar do começo. Vamos começar, na verdade, falando sobre a ligação iônica. Então, a gente tem a transferência de elétrons. Nessa transferência de elétrons, a gente vai ter a formação dos cátions e dos ânions. Gente, uma coisa que eu guardei na época do cursinho, e faz séculos atrás, né? Séculos mesmo. Eu fiz cursinho em 2005. Nossa, faz muito tempo. Eu fiz cursinho em 2005. Então, uma coisa que eu guardei, que na época me ajudou muito, é que, por exemplo, tá vendo? O cátion não tem a letra T? Cátion. E o T não forma uma corizinha? Então, quer dizer que ele tem um sinal de mais no nome. Olha, gravei. Eu errei agora há pouco, né? Mas é uma coisa que desembaraça na hora da gente fazer exercício. Então, o cátion, ó, tem a letra T. E aí, na formação da letra T, tem uma corizinha. E a gente sabe que o cátion, ele sempre vai ser positivo. Tá ok? Então, a gente vai... Esse tá ok do Bolsonaro me irrita. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? A gente vai transferir, dar um elétron e pegar um elétron. É esse tipo de ligação. Na ligação covalente, a gente vai compartilhar. É como se ficasse de mão dada o átomo. Na ligação iônica, não. Ele pega o braço dele e dá para o outro. A atração que vai ocorrer entre os dois chama atração eletrostática. A gente vai ver isso mais tarde. A ligação covalente, eu vou ter a formação de... eu vou ter a formação de moléculas. Então, as moléculas vão ficar de mão dada. Os átomos, eles vão compartilhar um elétron. Então, ele vai falar, olha, eu te dou a minha mão, você me dá a sua mão e a gente fica grudado junto. Ok? Na ligação metálica, o que a gente tem é a dispersão desses elétrons. Vai ter uma energia que vai fazer com que, quando as moléculas se aproximem, um elétron ele fique passando de um átomo para o outro, do vizinho. Então, é como se fosse, gelatina? Quando a gente... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu vou procurar. Sabe quando a gente joga alguma coisa na gelatina? É mais ou menos isso. Aquela gelatina, são os elétrons andando. Se eu pegar um pote de gelatina e jogar umas bolinhas de gude,
tá? Aquelas bolinhas de gude, vão ser os átomos. Aquela coisa em volta da gelatina é o mar de elétrons. Então, o elétron é de todo mundo ali, tá? E essa aproximação, ela pode ocorrer por força física, ou aproximar dois elementos, e aí a energia vai ser favorável para essa reação, ou pressão, ou temperatura, que faz com que o choque ocorra, tá? Então, essa aproximação, para que ocorra esse mar de elétrons, ela vai depender de uma outra força. Então, a gente vai começar falando das ligações iônicas. Geralmente, a gente tem, então, na ligação iônica, o metal de baixa energia de ionização. Lembra da aula da professora Vanessa? O metal, ele possui baixa energia de ionização. Ele perde 1 ou 2 elétrons. E o ametal, ele vai ganhar esses elétrons. Ele vai querer esses elétrons para ele. Então, vamos voltar lá deixa eu ver se eu coloquei a tabela mais perto aqui. Aqui, ó. Eu coloquei uma outra tabela de um outro jeito para a gente entender melhor, que a gente está falando só da ligação iônica. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai ter alguém perdendo e alguém ganhando esses elétrons. Então, quem perdeu um elétron vai virar um cátion, quem ganhou vira o ânion, tá? Envolve a transferência de elétrons e a formação dos íons, que eu já falei. Eu preciso que exista uma grande diferença de eletronegatividade para isso ocorrer. Porque se ninguém ali tiver muito afim de dar ou de receber elétron, vai ficar na mesma. Eu preciso que eles tenham muita vontade de doar os elétrons e o outro queira muito receber. Então, tem que rolar ali uma química para acontecer isso, ok? E essa ligação, ela vai ter uma forte atração eletrostática. Provavelmente vocês vão ver sobre isso na física. Então, e o que gera essa atração eletrostática chama lei de Coulomb, que ela está falando, na verdade, das cargas, tá? Eu vou colocar, acho que mais para frente, essa parte. Então, na tabela periódica, como que estão organizados os átomos que querem dar um elétron e como que estão organizados os átomos que querem receber o elétron? Então, a gente pode fazer assim, ó, a família 1A, 2A, 3A, eles querem perder elétrons. Então, o lítio, o sódio, o potássio, o cálcio, o bário, eles querem perder elétrons, não quero saber, tá me sobrando. E a família 5, 6, 7A, eles querem ganhar elétrons. Então, o oxigênio, ele quer muito elétron. O flúor, olha, ele tem 7 na camada dele. 7. É mais fácil ele perder o 7 ele ganhar 1. É muito mais fácil ele ganhar 1. O cloro, a mesma coisa. Então, a gente vai ter de um lado da tabela os átomos que querem perder, e de outro lado, os átomos que querem ganhar um elétron. Então, olha só, o cálcio, o fluoreto de cálcio, o que a gente tem, na verdade? A gente tem, então, o cálcio, ele não quer dar, ele quer perder 2 elétrons logo, tá sobrando 2 para ele na camada de valência. E o flúor? O flúor, ele quer 1. Então, eu posso ligar 2 moléculas de flúor nesse cálcio. E aí eu formo o fluoreto de cálcio, que tem essa aparência aqui quando a gente fala de organização iônica. Isso aqui é um sólido cristalino, ok? Então, ele tem sempre essa organização aqui. Então, quais são as propriedades desses compostos orgânicos? A temperatura ambiente, eles são sólidos. São sólidos. O sal, o fluoreto de cálcio, o carbonato de cálcio, eles são compostos sólidos. Eles apresentam também alto ponto de fusão e ebulição. Porque essa atração eletrostática entre eles, ela é muito forte. Então, você precisa de uma energia, é necessário uma energia muito grande para romper essa ligação. Então, o ponto de fusão, de ebulição, vai ser muito elevado. Porque a atração elétrica, a atração eletrostática entre os dois é muito, muito forte. Então, eles também são bons condutores de eletricidade. Porque você tem elétron que pode sair de um e para o outro. E a gente sabe que a corrente elétrica, ela está relacionada a movimento de elétrons. Ok? Então, uma coisa que, assim, nossa, recorrente na físico-química quando a gente fala de eletroquímica. Só a água, ela não conduz energia elétrica. Quando a gente coloca sal nela, por que ela conduz energia elétrica? Porque eu vou ter, então, a separação desses dois íons, e aí eu vou ter um movimento de elétrons de um para outro.
ok? Então, eles são bons condutores de eletricidade e geralmente são solúveis em água. São bem solúveis em água. Então, quando a gente coloca o sal, lembra, mexe, 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 não tem mais nada. Essas são as propriedades. Eu gosto de falar das propriedades antes, para que a gente consiga relacionar, já imaginando, como que se comporta o íon, o composto iônico, né? Fica mais fácil de visualizar. Então, como eu estava falando, essas ligações iônicas, elas ocorrem devido à força eletrostática, que seria a força de interação entre duas cargas elétricas. Então, os opostos se atraem. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Alguém levantou a mão? Quer participar. Laura, eu vou permitir. Laura vai participar. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos de novo. Então, como eu estava falando, o que é essa força eletrostática? A gente tem, então, que duas cargas negativas, elas não se aproximam. Duas cargas positivas também não se aproximam. Mas duas cargas opostas, a tendência delas é se aproximar bastante. E essa aproximação, essa atração, ela é explicada pela lei de Coulomb e é calculada também. Então, sabe aquele experimento geralmente que se vê quando o cabelo fica assim todo arrepiado, que coloca a mão ali naquele negócio redondo em feira de ciência? Aquilo faz com que o nosso cabelo ele ganhe carga e a carga é igual. Então, a gente tem cargas da mesma... a gente tem carga da mesma carga. A gente tem carga, então, ou são todas negativas ou todas positivas. E aí o cabelo se repele, ele não consegue ficar próximo. Por isso que ocorre esse fenômeno. Ok? Então, a gente tem, então, para ocorrer a ligação, a necessidade de um metal e um ametal. Então, isso é o principal tópico da ligação iônica. Eu preciso de um metal e de um ametal. Então, vamos ilustrar aqui no caso da formação do cloreto de sódio. Então, eu tenho um metal doando elétrons, ele vai originar um cátion, lembra, ó, cátion, o Tzinho aqui, a gente pensa numa carga positiva, e um ametal ganhando elétrons, originando um ânion, ok? Então, a gente tem, como a gente viu lá em cima, esse 3s1 está sobrando, ele quer dar um elétron, e ele aqui, o cloro, ele tem 7, se ganhar um, ele está feliz da vida. Então, a gente tem a ligação desses dois e a formação do sal. Agora, um outro... Ai, ficou horrível essa daqui, mas... Ai, gente, a hora que eu for colocá-la lá, eu vejo se eu dou uma melhorada na figura. Então, vamos lá. No caso do alumínio, a gente tem que o alumínio tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 3, tá vendo? Ó, a última camada do alumínio, 3. 3s2, 3p1. Então, eu tenho 3 elétrons na camada de valência. Ele perde 3 elétrons. Porque se ele perder 3, tá vendo? Vai ficar com 8. Então, esses 3 aqui vão embora, vão para outro elemento, outro átomo. E ele fica alumínio 3+. E o oxigênio, ele tem 6. Nossa, se ele tivesse mais 2, hein? E a gente tem, então, a ligação. Só que, veja bem, aqui nesse caso, depois eu vou explicar como que forma isso. A gente precisa mais de um átomo de alumínio e de mais de um átomo de oxigênio para que ocorra a ligação, para que o octeto se complete nesse caso. Outro exemplo, cloreto de magnésio. Então, a gente tem o magnésio com 2 elétrons na camada de valência e o cloro com 7 elétrons na camada de valência. É mais fácil para o magnésio perder, então ele perde 2 elétrons e dá esses 2 elétrons para 2 átomos de cloro. Ok? Quando a gente vai fazer, como que eu sei quanto vai ser aqui, ó? Quanto que eu sei quantas moléculas vão ser necessárias só de olhar? A gente tem, então, a fórmula unitária de formação de compostos iônicos. Então, o cátion, a carga do cátion, eu passo multiplicando em cruz, e a carga do ânion eu passo multiplicando em cruz. Então, vamos ver se nesse caso aqui deu certo. Do alumínio, então, eu tinha alumínio 3, oxigênio 2, menos, né? Alumínio 3+, oxigênio 2-. Multiplico em cruz. Então, eu vou ficar com Al2O3. Ok? A mesma coisa do cloro. Então, no cloro eu tinha -1 e no magnésio eu tinha 2+. Multiplico em cruz, eu vou ter Mg2
MgCl2, ok? E a gente tem também um outro tipo de formação de ligação iônica, que é a ligação de um metal com hidrogênio. E para isso a gente precisa, então, dos íons hidretos. E geralmente, quando a gente está perto de um metal, que é muito menos eletronegativo do que o hidrogênio, a gente tem a formação de hidretos. Então, a gente tem hidreto de sódio, hidreto de cálcio, hidreto de alumínio e lítio. Então, a gente tem o H na configuração de -1 se ligando a um cátion, o sódio, o cálcio, o lítio e o alumínio, por exemplo. Ok? Então, a gente tem a formação desses compostos chamados hidretos. Alguma dúvida até aqui, gente? Porque agora eu vou falar um pouco agora da outra ligação, tá? Que é a ligação covalente. Alguém tem alguma dúvida em relação à ligação iônica ou eu posso continuar? Tudo certo? Então tá bom. Nenhuma dúvida. Deu para entender? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos continuar. Tá. Mas a ligação iônica, ela vai explicar tudo? A gente está vendo aqui que a gente precisa que alguém queira dar e que alguém queira ganhar. Mas esses elementos do meio aqui, ó. Essa tabela aqui tá um pouquinho errada. Mas esses elementos que a gente tem aqui no meio, deixa eu olhar outra tabela que é melhor. Voltar lá para cima, dá até tontura. E esses elementos aqui do meio, né? Por exemplo, o carbono. Tem 4, será que ele quer doar ou ele quer receber? Né? A gente não sabe, porque 4, né? Ele não tá nem na beirada de um, nem na beirada do outro. E o que acontece, então, com esses átomos, esses outros elementos? Essa ligação iônica, ela vai explicar, por exemplo, a formação do metano? Não, né? A ligação iônica, ela só pode ocorrer, como a gente viu, entre elementos que têm uma grande diferença de eletronegatividade. E a reação entre os ametais, eles resultam em um outro tipo de ligação. Aí a gente vai ter, então, a ligação covalente, que é formada quando 2 átomos com uma diferença de eletronegatividade muito pequena compartilham um ou mais pares de elétrons. Então, vamos lá. Nossa, eu tenho meio que toque com essas coisas desorganizadas aqui. Deixa eu fechar por um para baixo. Tá muito estranho, depois eu arrumo. Então, vamos lá. Então, a ligação iônica ela só vai ocorrer quando eu tiver 2 elementos com uma grande diferença de eletronegatividade. Até aí, ok. Então, a gente geralmente tem de um metal, um ametal. Mas e se eu tiver elementos ali no meio termo? O que acontece? Eu tenho a formação da ligação covalente, onde essa diferença de eletronegatividade é muito pouca. Se a diferença de eletronegatividade é muito pouca, eu não vou ter ninguém querendo dar nem receber, a gente vai compartilhar. Então, a ligação covalente, ela ocorre entre átomos de ametais e ametais, ou ametais e hidrogênio. Ela envolve o compartilhamento de elétrons. Então, a gente também vai ter o arranjo mais estável para os átomos ligados. Então, a gente vai tender a ter um arranjo onde a gente vai ter menos repulsão de um átomo muito parecido com o outro. É uma ligação fraca. A ligação iônica é uma ligação bem mais forte. É uma ligação fraca. E a gente produz moléculas. Então, se enquanto na ligação iônica eu produzia compostos iônicos, na ligação covalente a gente produz moléculas. Então, geralmente esses compostos podem também ser sólidos, líquidos ou gases. Então, veja lá, a cera de uma vela, ela é geralmente uma gordura, né, um composto que tem bastante carbono e bastante hidrogênio, é um composto de ligação covalente. Eles apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, porque, veja bem, se eu tenho uma ligação fraca, a energia necessária para romper essa ligação é muito menor. Então, vocês entendem o que precisa ocorrer para que aconteça a fusão e a ebulição? Então, por isso que está relacionada à energia. Olha, insolúvelzinha.
Vocês entendem isso? Quando eu falo para vocês, eu preciso de uma energia muito alta para ter esse rompimento de ligação, vocês conseguem entender? Sim ou não? Hein? Professora, essa energia seria a temperatura? Sim, a gente pode fornecer energia exatamente na forma de temperatura. Exatamente. Muito legal. Então, mas para que ocorra a fusão, que ele fique sólido, ou a ebulição, eu preciso de energia, tá? Então, eu preciso tirar a energia, parar os átomos para que eles fiquem sólidos, e eu preciso de energia o suficiente para agitar muitas moléculas para ela virar gás. Então, se eu tenho, por exemplo, um composto que tem um ponto de ebulição baixo, quer dizer que a energia de ligação entre eles é muito fraca. Tá? Exatamente, temperatura está totalmente relacionada a isso. Então, vamos lá. Eles são geralmente insolúveis em água, então o óleo é um excelente exemplo de um composto que tem ligação covalente. Ele é solúvel em água? Não. Isso vai estar relacionado à polaridade, que a gente vai ver depois. Mas são solúveis em solventes orgânicos, porque semelhante dissolve semelhante. E vamos arrumar a letra maiúscula aqui, que me dá toque esse negócio. Insolúveis. E água sem acento. Ai, meu Deus, água. Sou terrível, mas sou uma anta em português. Se não tivesse corretor, nossa senhora, eu sou uma anta. Não estudei nem português nem história, sou uma anta. Então, vamos lá. Então, a gente tem que uma das propriedades a temperatura ambiente, eles podem ser sólidos, líquidos ou gases, apresentam baixo ponto de fusão e ebulição, são péssimos condutores de eletricidade, porque eles não vão ter os movimentos dos elétrons, insolúveis em água. Então, a combinação de um A metal com um A metal vai me gerar uma ligação covalente. Essa ligação covalente, ela tem mais ou menos essa forma aqui à esquerda. Então, eu tenho um compartilhamento de elétrons. Tá? Aqui, ó, como na molécula do gás cloro. Eu tenho, o cloro, ele não tem 7 elétrons, e o outro também tem 7 elétrons. Eles falam assim, se a gente der a mão e não soltar, na hora que contar, nós dois vamos ter 8, tá? Então, isso aqui é a ligação covalente, é o compartilhamento. Ninguém deu elétron para ninguém. Aqui a gente não tem a formação de cátion, nem de ânion. E, geralmente, quando a gente vai falar do que forma, né, a densidade eletrônica, que quando a gente for descrever os orbitais, não sei se o Pedro já passou pelos orbitais, quando a gente for descrever os orbitais, como que é a forma, geralmente a ligação covalente, ela é isso aqui, ó. Eu tenho uma região mais uniforme do caminho do elétron, ok? Então, no metano, eu tenho o carbono que tem 4 e o hidrogênio que tem 1 na camada de valência. Eles vão se juntar, compartilhar esses elétrons. Aqui eu não tenho formação de cátions, nem de ânions. E a gente vai ter a ligação covalente. Ok? Tá. Então, aqui eu tenho um par de elétron compartilhado, 2 aqui, tá vendo, com o carbono. E se eu tiver mais? Isso eu sei que vocês já viram com o professor Pedro. Se eu tiver mais, eu vou ter outros tipos de ligação simples, dupla e tripla. Ok? Que ocorre, eu acho que ele passou do carbono com hidrogênio, na química orgânica a gente vê mais isso. Mas a gente também tem, por exemplo, na ligação do S2, do hidrogênio. Então, se eu compartilho um par de elétrons, eu tenho uma ligação simples. 2 pares de elétrons, eu tenho uma ligação dupla. E 3 pares de elétrons, eu tenho uma ligação tripla. Agora, vamos lá. Vocês acham que é mais fácil romper uma ligação simples ou uma ligação tripla? Vou esperar responder agora. Vocês acham que é mais fácil romper uma ligação simples ou uma tripla? Se a gente olhar aqui, ó. Qual que é? O que é mais difícil? O que vocês acham que é mais difícil? Pode chutar, não tem problema. Vamos pensar na energia. A tripla, exatamente. Ai, duas pessoas responderam, já fiquei feliz. A tripla, exatamente. A tripla é mais difícil de romper. Por quê? Porque a gente tem uma aproximação, ela é mais curta, que eu tenho uma aproximação maior dos átomos.
Então, a tripla é mais difícil de romper. Então, se eu fosse falar para vocês qual é o composto que vai ter mais dificuldade de ter o ponto de fusão, de romper, é o composto que vai ter ligação tripla. Porque eu vou precisar de uma energia muito maior para passar ele para outro estado. Ok? Então, vamos lá. E a gente também vai ter a formação de metal e hidrogênio, que também tem ligação covalente. Um dos maiores exemplos é a água. Então, na água, a gente tem o compartilhamento de elétrons do oxigênio. Ele tem 6, ele quer mais 2, ele vai pegar um emprestadinho. Emprestado, ele nem pega emprestado, eles usam junto. De um hidrogênio e de outro hidrogênio. Ok? Então, aqui a gente tem a formação de uma ligação covalente. É o compartilhamento. Ok? E na amônia acontece a mesma coisa. Então, eu tenho um compartilhamento de elétrons do nitrogênio com 3 hidrogênios. Ok? Então, isso aqui é a ligação covalente. A gente tem também, em alguns casos, a ligação covalente coordenada ou dativa. Lembra que eu falei da outra aula do CNPq, ó? Que eu falei um pouco na outra aula sobre IUPAC e tal. Ela vive mudando o termo que a gente usa para falar desse tipo de ligação. Por exemplo, ponte de hidrogênio não se usa mais, porque não passa nada embaixo, não é ponte. A gente tem ligação de hidrogênio. E no caso da dativa, geralmente se fala agora ligação coordenada, não ligação dativa, porque dativa parece que está dando, e aí pode confundir com ligação iônica, então a gente fala de ligação coordenada. Então, é um átomo que ele já está estável, então ele pega um par de elétrons compartilhados, na verdade, na ligação coordenada, o par de elétrons compartilhados, eles vêm de apenas um dos átomos, que já está estável. Então, no caso aqui do SO2, eu tenho o enxofre, ele já tem 6 elétrons na camada de valência, ele foi na ligou com oxigênio e ficou com 2. Mas a gente sabe que ocorre esse outro composto, o SO2. E da onde que ele corre? O que acontece? Como que a gente explica? Então, é possível ocorrer em alguns elementos, algumas combinações, que o enxofre, ele fala assim, ó, pode usar mais perto de mim, tá? Eu te dou esses 2 elétrons, mas não é para ir longe. Pode usar mais perto de mim. Então, ele coordena os 2 pares, um par de elétron, com outro oxigênio, a gente tem informação do SO2. A mesma coisa ocorre no SO3, ok? Então, ele está estável, ele já tem, se a gente fosse olhar só por aqui, ele já tinha 8 elétrons na camada de valência, mas observando a ocorrência desse outro composto, do SO2, a gente explica essa ocorrência, porque às vezes na química também ocorre um pouco disso. Eu tenho uma teoria, e aí eu vejo, de repente, a formação de um outro composto, então a teoria meio que se adequa, ela tenta explicar a formação desse outro composto. Então, a explicação é que eles têm essa ligação coordenada. Então, ele dá um par de elétrons para o oxigênio. Ok? E a gente tem, então a gente falou até agora da ligação, vou voltar aqui, ó. A gente falou então da ligação iônica e da ligação covalente, ok? Ninguém tem dúvida, posso passar, que agora a gente vai falar um pouco da representação dessas ligações, tá? Posso passar, posso seguir em frente, tudo certo? Entenderam as principais diferenças entre a ligação iônica e a ligação covalente? Entenderam as principais diferenças? Conseguem visualizar esse tipo de diferença? Sim? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. E agora, a gente tem também todo um jeito de representar esse tipo de ligação. A gente tem uma forma de representar como esses elétrons são transferidos e como eles ficam ao redor do átomo, porque essa organização, ela também está relacionada a alguns outros tipos de propriedades. Então, deixa eu arrumar aqui, sai com cor diferente. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai ver, então?
Então, a gente viu a ligação iônica e a ligação covalente. Mas a ligação covalente, ela tem um jeito todo específico de ser desenhada, de ser ilustrada. Não sei se o Pedro provavelmente deve ter falado isso com vocês. Então, vamos lá. A estrutura de a gente vai, então, representar essas moléculas dentro da ligação covalente. A gente vai ter a estrutura de Lewis. Então, que vai mostrar a formação das ligações, bem como os átomos que estão envolvidos nessa ligação e os elétrons na camada de valência. E para a gente conseguir fazer essa ilustração, para ter a formação dessas estruturas, né, formular isso, a gente tem alguns passos para seguir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser determinar o número de elétrons da camada de valência de cada átomo, minha filha falando, de cada átomo que vai participar do composto. A gente vai determinar a posição dos átomos na estrutura. Isso é muito importante, muito importante. A posição dos átomos na estrutura. Então, o átomo central é sempre aquele que tiver o de menor eletronegatividade. Eu sei que a maioria aqui não vai prestar exatas, né? A maioria acho que vai prestar humanas. Então, cada exercício que vocês fizerem de exatas, nossa, joga lá na frente, sabe? Porque quem geralmente tem essa divisão, né? Que nem eu era sou ainda uma anta em história. E por isso que eu só passei por bem longe lá. Não, bem longe. E aí, então, ó, é importante vocês, mesmo que não goste, o que é importante? Isso aqui, ó. É importante entender como a tabela periódica funciona. É extremamente importante entender qual átomo é mais eletronegativo, qual átomo é menos eletronegativo. Lembra que a professora Vanessa colocou lá as setinhas? Isso é muito importante entender. Porque isso vai te jogar lá na frente na hora de resolver um exercício. Sabendo a posição e como eles se comportam, num exercício, por exemplo, de ligação química que cai bastante, você consegue resolver lembrando dessa posição. Se ele vai formar íon, se ele vai formar sólido. E, por exemplo, num exercício de... Aqui, cadê? Estrutura de Lewis, que pode cair. Sabendo que o átomo central é de menor eletronegatividade, você vai falar assim, nossa, deixa eu pensar, a eletronegatividade, aquele lá é o mais, esse aqui é o menos, né? Então, o oxigênio é bem eletronegativo. Então, ele vai ficar no meio? Ou o carbono? Deixa eu ver. Entenderam? E os átomos monovalentes, aqueles que apenas fazem uma ligação, geralmente se estruturam, se posicionam ao redor da extremidade, ok? Aí nós vamos compartilhar os pares de elétrons dos átomos ao redor do átomo central, completando o quê? O octeto. E aí, se faltar elétron, a gente vai fazendo ligação dupla, ligação tripla ou a coordenada. Então, esse é um roteirinho para a gente seguir na hora de resolver exercício com a estrutura de Lewis. Ok? Então, a primeira coisa, vamos fazer do metano, que vocês viram bastante com o Pedro. Que seria a representação de compostos moleculares. Então, vamos lá. O carbono, quantos elétrons ele possui na camada de valência? Eu vou fazendo aqui, ó. Eu vou perguntando, se alguém quiser ir respondendo pelo chat, pode ir. Não vai dar para fazer os dois ao mesmo tempo. Então, vamos colocar aqui que é melhor. Então, quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? Ele tem 4. E o hidrogênio? Ele tem 1. Quem que é o menos eletronegativo? Veja bem, o átomo central é o de menor eletronegatividade. Se a gente for olhar lá na tabela. Quem que é menos eletronegativo? O carbono ou o hidrogênio? O carbono. Deixa eu colocar aqui. Ops. Passou já. Então tá, o carbono. Então, o carbono vai ser o átomo central. E o hidrogênio, que é um átomo monovalente, ele vai ser o átomo que vai ficar em volta, que vai fazer as ligações. 4 ligações, o carbono vai fazer cada uma delas com um átomo de hidrogênio. E aí a gente vai compartilhar. Então, a estrutura de Lewis, a gente vai desenhar esses pontinhos. O que são esses pontinhos? Cada pontinho desse me representa um elétron.
tá? E a gente vai circular, então, e isso é a representação da estrutura de Lewis. Essa aqui é uma estrutura de Lewis. Então, a gente tem o átomo de carbono, o átomo de hidrogênio, ligados por meio de ligação covalente, compartilhando elétrons. Ok? O hidrogênio, ele cria 2. Quantos átomos ele tem? Quantos elétrons? 2. O carbono cria mais 4, para ficar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essas ligações são ligações simples, né? E a gente também tem a fórmula eletrônica plana, que a gente chama. Então, aqui tem algumas representações de ligação covalente. Então, do cloro, a gente faz um tracinho, mas tá vendo? Ó, compartilhou um par de elétrons. O oxigênio, ó, dois pares de elétrons. O nitrogênio, 3 pares de elétrons. A água, o oxigênio compartilhou um com o hidrogênio e um com outro hidrogênio. 2 ligações. Quando a gente está falando e está desenhando as bolinhas ainda, eu posso desenhar de cor diferente. Tem lugar que vai representar como um triângulo, elétron vindo de um átomo, ou bolinha de outro átomo. Quando eu tiver esse tipo de representação aqui, isso é estrutura de Lewis. A fórmula eletrônica estrutural plana, a gente tem os tracinhos, ok? Eu não estou vendo os elétrons, só estou vendo os tracinhos. Então, essas aqui são as duas representações. Então, a fórmula estrutural plana e a de Lewis. Quando eu tenho as bolinhas é de Lewis, quando eu tenho a plana, eu faço os tracinhos que representam as ligações. Então, é um jeito de representar. Existem algumas exceções à regra do octeto. Então, a gente vai ter alguns elementos que vão, por exemplo, como o berílio e o boro, o F3, o berílio H2. Então, eles vão ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência. O berílio, ele vai ficar com 4, na verdade, ele queria 2, mas ele vai ficar com 4. E o boro, ele vai ficar com mais do que 8 elétrons na camada de valência. Ok? Então, não, desculpa, gente, eu tô olhando ali, tô vendo menos. Paga essa parte. O berílio, ele vai ficar com menos de 8 elétrons na camada de valência. Tô olhando, eu queria 2, não queria 2, não. Desculpa, eu errei aqui, ó. Então, vamos lá. O berílio, ele vai ficar estabilizado, ele vai formar esse composto com menos de 8 elétrons na camada de valência, só com 4. Como eu sei disso? Porque esse composto foi encontrado experimentalmente. Tem como eu adivinhar? Não. Existem algumas coisas assim, não tem como eu adivinhar. O que eu posso fazer é encontrar esse composto e achar, então, uma forma de justificar a presença dele. Ele, então, fica estável com 4 elétrons na camada de valência. E o BF3 é a mesma coisa, ele fica estável com 6 elétrons na camada de valência. Então, a presença desses dois, elas fogem, então são as exceções à regra do octeto. Eles se estabilizam com menos de 8 elétrons. E a gente tem o caso, geralmente, do fósforo e do enxofre, que eles possuem mais de 8 elétrons na camada de valência. Então, o PCl5, ele vai ficar com 10 elétrons na camada de valência. E o SF6, ele vai ficar com 12 elétrons na camada de valência. Então, são algumas das regras, das exceções à regra do octeto, ok? E a gente vai ter, então, a ligação metálica, que é a formação de ligas metálicas. Então, o cobre, o latão, o ouro, a prata, tudo isso ocorre devido a esse tipo de ligação. Então, ocorre geralmente quando os metais se combinam, platina, eles se combinam e tem a formação de um mar de elétrons. E a gente tem, então, as ligas metálicas. Aí, então, como que ocorre esse mar de elétrons? Eu tenho o núcleo dos átomos aqui. Tá dando para ver? Isso. Aqui o núcleo dos átomos. E eu tenho, então, em torno desses átomos, os elétrons circulando. Então, eu tenho um mar de elétrons. Ok? Esses elétrons, eles vão circulando de modo a tornar esse tipo de ligação estável. Ninguém fica com menos, se faltar um aqui, eles vão para lá. Então, e esse mar de elétrons, ele pode se deslocar, ok? Deixa eu tirar meu WhatsApp daqui, gente, senão vai ficar apertando. Então, vamos lá.
Então, eu tenho a presença desse mar de elétrons, ok? Que forma as ligações metálicas. E acabou, já acabou. Eu ia falar um pouco das outras ligações, mas não sei se está muito pesado. As ligações intermoleculares. Professor, ele tem mais elétrons. Professor, o menos eletronegativo. É aquele que tem mais elétrons na última camada? Não, nem sempre. O menos eletronegativo, ele vai depender da organização. Vai depender de quantos elétrons ele tem na camada de valência. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Eletronegatividade. Deixa eu mostrar na tabela lá, para a gente ver. Imagens. Então, aqui, ó. Alta eletronegatividade. Os átomos que eles têm bastante elétrons na camada de valência. O oxigênio, por exemplo, ele tem 6 elétrons, ele quer mais 2, ele quer muito elétron. O flúor é um átomo também muito eletronegativo, ele quer bastante elétron, tá? Porque ele precisa completar a camada de valência. Então, vai depender da configuração eletrônica. Não sei se te responder, se é aquele que tem mais elétrons na última camada. Sim. O menos eletronegativo? Não, talvez o mais eletronegativo é aquele que tem mais elétrons na última camada. Ele vai querer muito elétron. É o seguinte, vamos pensar nisso. O átomo que quiser mais elétrons é aquele que vai estar mais à direita da tabela. É esse aqui, ó. Que até eu confundo quando é eletronegatividade e eletroafinidade. É porque está relacionado ao núcleo, né? Deixa eu pensar aqui agora. Eletronegatividade é quando eles não querem elétrons, né? Maior eletronegatividade. É mais difícil inserir um elétron aqui. Aqui, ó. Porque ele já tem bastante, ele já é bem eletronegativo. Eu vou pensar certinho, que agora até eu fiz confusão, se é o que tem mais elétrons na última camada. Deixa eu pensar aqui um minuto. O menos eletronegativo. Agora não me vem à cabeça se isso está certo, mas eu acho que é assim. Na verdade, é porque a eletronegatividade ela está relacionada quando a gente está falando em relação ao núcleo. E aqui a gente está falando em relação à ligação, né? Quando eu estou falando em relação à ligação, a tendência deles é completar o octeto. Se eu estou falando em relação ao núcleo, é difícil eu colocar mais elétrons lá, porque ele já tem bastante elétron em volta. Tá? Mas eu vou olhar certinho, depois eu te respondo, Liza. Mas agora até eu fiquei confusa. Na verdade, eu sempre confundi esse negócio. Para mim é difícil. Tem coisas na química que para mim ainda é difícil. Química geral, para mim, é um terror. Beleza? Vocês têm alguma dúvida hoje, além da dúvida da Liza, mas eu vou conversar com o Pedro e com a Vanessa, que eu fiquei em dúvida, daí eu falo para vocês. Eu já mando depois lá no grupo dos alunos, que até o Pedro colocou lá, né, o negócio do pH. Ok? Alguma dúvida? Mais nenhuma dúvida? Eu estou indo muito rápido, porque eu falo muito rápido, então eu estou tentando trazer uma aula menor, porque senão eu encho muito de conteúdo, tá? Mas se vocês acharem que a gente pode aproveitar todo o tempo, eu não sei como vocês estão, vocês podem me falar, podem me chamar lá, pode mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Que eu estou à disposição. E eu vou passar as duas listas, a de ligação química e de eletronegatividade, não, e a de grandezas. Eu vou ver se eu consigo colocar até o final amanhã, hoje é sexta, né? Até o final da semana, até o começo da semana que vem, ok? Então, a gente se vê, muito obrigada pelas participações, obrigada por assistirem a aula, e eu vou ver certinho essa dúvida e te falo depois, Liza. Muito obrigada, viu, gente? Bom final de semana, bom descanso para vocês, não desanimem, aprende só um pouquinho a ponto de passar, tá? Motivação não vai ter mesmo, que eu sei que estava rolando, né, uma galera desanimada, mas sério mesmo, motivação, esquece. Se a gente for depender de ter motivação para fazer as coisas na vida, a gente vai fazer nada, tá? Tem que ter mesmo, tem que sentar e estudar. E tem a energia que envolve estudar. Então, uma coisa muito importante. A barreira de energia é sentar. Depois que sentou, vai mais tranquilo. Então, eu espero que vocês consigam estudar um pouquinho só de química para quem for de humanas, para conseguir passar, tá?
Tá bom? Qualquer coisa a gente tá aí. Muito obrigada. Bom descanso. Tomar um chocolate quente, né? Porque esse friozinho. E qualquer coisa vocês entram em contato, tá bom? Um beijão, obrigada, gente. Até mais. Eu vou parar de gravar primeiro, senão fica gravando. Interromper a gravação. Deixa eu parar de apresentar. Fica mais fácil. Já interrompi. Não, ainda não interrompi a gravação. Vamos ver. Ainda não, gravação. Interromper a gravação. Pronto.